Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Chegando para mais uma aula da nossa disciplina de Ciências da Natureza. Já peguem aí o livro didático, caderno, lápis e já vão acompanhando o vídeo, claro, fazendo as anotações no caderno com o que vocês conseguiram aprender, as dúvidas e curiosidades. Lembrando que eu estou disponível também para esclarecer. Então vamos juntos para mais uma aula de ciências? Dando sequência aos nossos conteúdos a respeito dos tipos de reprodução, a gente vai dando continuidade a respeito da reprodução do tipo sexuada, que vai estar ocorrendo em alguns grupos de animais, como répteis, aves e mamíferos. Mas antes de mais nada, vale a gente lembrar sobre um tipo de classificação relacionados à fecundação da origem da célula ovo, da forma como o embrião ele vai estar se desenvolvendo. Então, a gente pode classificar a maneira como o embrião vai se desenvolver em ovíparos, ovovíparos e vivíparos. Os ovíparos são aqueles seres vivos em que o embrião ele vai se desenvolver dentro de ovos que vão ser liberados em ambientes. E esses ambientes podem ser de água ou também terrestre. A gente vai ter os ovovíparos, que é quando o embrião ele vai estar se desenvolvendo dentro de ovos, mas mantidos no interior do corpo da fêmea. E nesse caso, a fêmea ela não vai estar fornecendo nutrientes para o desenvolvimento do embrião, do novo ser que vai surgir. E os vivíparos são aqueles que o embrião vai se manter no interior do corpo da fêmea e essa fêmea vai estar fornecendo todos os nutrientes para que ele assim se desenvolva. Então a gente pode classificar em ovíparos aqueles que vão ser formados dentro de ovos e esses ovos vão ser depositados no ambiente. Ovovíparos vão estar dentro de ovos no interior do corpo da fêmea, não vai ser colocado no ambiente, e esses não retiram nutrientes da mãe. E os vivíparos são aqueles que não têm a formação de ovos, mas vai estar dentro do corpo da fêmea, retirando os nutrientes para o seu desenvolvimento. Então, o primeiro tipo de reprodução que a gente vai estar vendo é dos répteis, né? Dos grupos. Aí, o primeiro colocado é o dos répteis. Vocês podem estar acompanhando a partir da página 30 do livro de vocês. E a gente vai ver que esse grupo, ele é bem diverso, né? Ele é formado por crocodilos, jacarés, tartarugas, jabutis, cágados, serpentes, lagartos. Então, tem uma variedade de seres vivos aí nesse grupo. E os répteis, assim como a gente vai ver as aves e os mamíferos, tem um tipo de reprodução que a gente chama de reprodução interna. Mas a gente vai ver que eles vão ter uma classificação de acordo com essa questão de ovíparos, ovovíparos ou vivíparos, tá bem? Então, gente, a gente aí vê o processo de acasalamento entre lagartos, né? E que o macho ele vai estar introduzindo no corpo da fêmea, por meio do órgão copulador, os espermatozoides. Então, a fecundação interna ela vai ocorrer e é a formação de ovos com cascas, que geralmente vão ser depositados no ambiente. Isso quer dizer que esse grupo de animais, dos répteis, eles têm um processo aí que a gente pode classificar como ovíparos. Então, o ovo dos répteis ele é rico em vitelo, que é uma substância que nutre o embrião e é capaz de reter a umidade. A casca dos ovos, tanto dos répteis como também nas aves, é porosa, ou seja, contém pequenos buraquinhos, orifícios, que vai possibilitar a troca de gás oxigênio e também a saída do gás carbônico. E dentro do ovo, essa troca com o embrião é feita pelo córeo. Tanto o vitelo quanto a troca de gases são vitais para o desenvolvimento do embrião que está no interior do ovo. Esse grupo de animais foi o primeiro da história evolutiva a ser dotado de uma bolsa de líquido ânion que protege o embrião
contra choques mecânicos e o ressecamento. O core, gente, é uma membrana que vai estar envolvendo o embrião e as estruturas ligadas a ele. Os resíduos originados do desenvolvimento do embrião ficam alojados no interior de uma vesícula, que é chamada de alantoide. E a maioria dos répteis é como eu classifiquei, como eu falei para vocês, e ovíparos. Mas isso não quer dizer que a gente não vai ver dentro do grupo dos répteis a formação de embriões de outra maneira que não seja de ovíparos, tá certo? A tartaruga marinha, gente, é entre outros répteis. Elas vão estar depositando os ovos no ambiente terrestre, que fica coberto de areia, e são aquecidos pelo calor do sol. E a maioria dos répteis, eles não têm o cuidado, como no caso dos mamíferos, aquele autocuidado com os filhotes. Então, quando os filhotes eles estão completamente formados no interior do ovo, a casca ela começa a se romper, ou seja, ela eclode, e o filhote ele vai saindo por conta própria, usando seus próprios recursos. Isso tanto pode acontecer com o jacaré, como também com o crocodilo. Apesar que esses são grupos que os crocodilos, os progenitores, eles têm muito cuidado com os filhotes. É diferente, por exemplo, das tartarugas, que depositam seus ovos e vão embora. E as tartaruguinhas, quando vão saindo, elas saem por conta própria em direção ao mar. Então, por exemplo, nesse caso, elas têm instintos que vão agir por si só para poderem para sobreviver. Aqui a gente vai ver também um ponto muito importante é com relação ao estágio de desenvolvimento que pode acontecer em cobras. Que no caso das cobras, como eu falei para vocês, não é só na classificação ovíparas, né, que a gente vai ter, no caso dos répteis, né, a formação do indivíduo, do embrião dentro de ovos. Nesse caso das cobras, a maioria, em algumas espécies, os ovos vão ficar retidos no corpo da fêmea. Vai ter a formação do ovo, mas esse ovo fica protegido no interior do corpo da fêmea. E esse tipo a gente classifica de ovovíparos. Então, os ovovíparos são esses seres vivos, no caso das cobras, que vão ter os seus ovos no interior do corpo da fêmea, sem retirar os nutrientes para poder se desenvolver. Então, a gente vai ter uma classificação aí para o grupo dos répteis em ovíparos e ovovíparos. Quanto à reprodução das aves. As aves, elas também vão ser classificadas em ovíparas, com a fecundação interna, como eu falei logo no início, e a fecundação vai ocorrer mediante o cruzamento e que os gametas masculinos vão ser depositados no interior do corpo da fêmea. Então, as fêmeas, na maioria das aves, têm apenas um ovário que produz os gametas femininos, que a gente chama de óvulos. O óvulo, ele é também chamado popularmente como gema, que quando fecundado pelo espermatozoide masculino, forma o zigoto, que é o embrião do novo ser vivo. Passando por um longo canal, o ovo, já com a clara formada por proteína e casca, sai pela cloaca, que a cloaca é a cavidade que vai ser comum nesses seres vivos para a comunicação entre o sistema digestório, urinário e também genital. Então, no caso aí do desenvolvimento, né, de fazer com que o ovo, o novo embrião, ele receba o calor necessário para o seu desenvolvimento também, o macho e a fêmea, eles podem ficarem alternando nos ninhos para chocar os ovos. E o período de incubação para a formação do novo indivíduo vai ser de 20 a 30 dias.
nos ovos, tal como ocorre com os répteis. Isso existe um vitelo que vai nutrir o embrião, o líquido amniótico que protege o filhote em formação. E assim como nos répteis, a casca do ovo também é porosa, isso é, apresenta minúsculos orifícios que possibilitam a troca gasosa, ou seja, a entrada de gás oxigênio e saída de gás carbônico. Mas nesse processo, o interessante é que não é permitida a saída da água, e assim faz com que o embrião ele não desidrate e não seja levado à morte. E aí a gente vê os estágios de desenvolvimento de um pitinho, tá certo? Desde da gema, a clara, o embrião que vai estar desenvolvendo até o rompimento da casca por parte do pitinho para sair. E assim terminar seu crescimento, seu desenvolvimento fora desse ovo. E a reprodução dos mamíferos também ocorre de maneira interna, em que os machos eles vão estar colocando o esperma no interior do corpo da fêmea e quando há o encontro entre os gametas, vai ter a formação de embriões. A maioria dos mamíferos, incluindo a espécie humana, vai ser do tipo vivípara. O embrião vai se desenvolver no interior do corpo da fêmea, retirando os nutrientes que são necessários para o seu desenvolvimento. E aqui a gente vai observar algumas etapas de formação de embriões em algumas espécies de animais. A gente vai ver aí o peixe, os répteis, assim como também aves e mamíferos, no caso do coelho e do ser humano. E a gente vê que nesses estágios existem algumas semelhanças que vai se diferenciando durante o processo. Assim, quase todos os filhotes de mamífero nascem diretamente do corpo da mãe. E em estágio avançado de desenvolvimento, ou seja, já nascem de forma semelhante a que vão ter quando adultos. Os filhotes mantidos dentro do corpo da fêmea durante o período maior, eles ficam mais protegidos do que os que terminam o seu desenvolvimento no interior de ovos, como acontece com as aves e os répteis, pois diminui, exemplo, o risco da predação. Então, como o bebê, né, o filhote, ele vai ser formado no interior do corpo da fêmea, ele tem uma proteção maior do que no caso dos ovos, né? Porque os ovos podem ser rompido, a casca pode ser rompida antes mesmo do embrião ter chegado a seu último estágio de desenvolvimento para poder sair daquele ovo e assim ter sua vida, né? Então, no corpo da fêmea acaba tendo uma proteção maior no caso dos mamíferos, porque ele vai completar todo o seu estágio dentro do corpo dela até sair, então tem uma proteção maior. Embora a viviparidade limite o número de filhotes por gestação, é um fator que se revelou vantajoso de forma evolutiva, aumentando as chances de sobrevivência e também de sucesso reprodutivo nos mamíferos. Os mamíferos eles são, na maioria, denominados de placentários, que a placenta é um tecido materno embrionário que tem a função de fornecer nutrientes e imunidades, também realizar trocas gasosas entre a mãe e o bebê, assim como está removendo as excretas do embrião. E aqui a gente tem uma classificação diferente, né, para os mamíferos, que está ligada a outros aspectos que a gente vai estar vendo, que é o que vai acontecer com os mamíferos que a gente classifica em marsupiais, que são exemplos desses seres vivos, os gambás, canguru e a cuíca, que eles vamos dizer que os adultos, eles têm uma bolsa ventral em seu corpo, que é um marsúpio, que serve para fazer com que haja o estágio final de desenvolvimento do embrião.
Como assim, professora? Então, os filhotes, no caso de gambás, cangurus e cuicas, eles nascem sem ter completado seu estágio completo de desenvolvimento. O estágio completo de desenvolvimento desses seres vivos vai estar ocorrendo dentro das bolsas marsupiais. Então, por isso que esse grupo, eles são denominados dessa maneira, que a placenta é primitiva, ocorre de forma primitiva, e assim, a partir das tetas que estão no interior dessas bolsas, e esses seres vivos vão mamando e vão completando seus estágios de desenvolvimento, até assim ele completar e sair para o ambiente. E temos também os monotremados. Os monotremados, gente, são é um grupo de seres vivos que não têm placetas, e são, no caso, ovíparos. Ou seja, eles nascem de ovos e lambem leite. Eles tomam leite a partir de glândulas mamárias, que é uma característica presente dos mamíferos e por isso tem esse nome, né? Por conta das glândulas mamárias, porque os mamíferos, eles podem ter um ou mais filhotes por vez, e esse número varia dependendo de cada espécie. E após o nascimento, a gente tem que lembrar que é necessário leite materno e que esses seres vivos recebem muitos cuidados da mãe e às vezes também do pai, na primeira fase da vida desses seres vivos. Então, o tempo médio de gestação dos mamíferos também varia entre os diferentes grupos, e a gestação das coelhas dura 1 mês, e das elefantas pode chegar a 20 meses, assim como outros seres vivos podem demorar aí mais de 1 ano, comparado aos elefantes e seres vivos que ainda têm um estágio de desenvolvimento ainda maior. Então, o leite materno é de extrema importância, né? Que vai sair a partir das glândulas mamárias que estão presentes nos mamíferos, para que esses seres vivos adquiram imunidade e também se desenvolvam, porque o leite tem nutrientes essenciais para que eles tenham o seu crescimento. Então, gente, bons estudos, se cuidem. Essa foi a nossa aula. Anote as dúvidas, curiosidades que eu estou disponível para esclarecer.